皆さん、こんにちは。これからレッスン12を始めさせていただきたいと思います。Olá, pessoal, tudo bem? A partir de agora, nós iniciaremos a lição 12. Lição 12 do seu curso Seu Japonês do Dia a Dia. Vamos lá, então. Hoje, nós teremos a apresentação de um conteúdo muito importante na língua japonesa. Então, eu peço que vocês tripliquem a vossa atenção, por favor. O conteúdo será seguindo com o tema, né? Kitchen de na cozinha. Nós introduziremos então os verbos do grupo 1, tá? Verbos do grupo 1, que significa, nós teremos os 3 grupos de verbos que existem na língua japonesa. Então, nós hoje iniciaremos explanando sobre os 3 grupos e a forma de flexão deles, né? Depois nós teremos a fatia 1, pegue por favor. Pegue por favor. Totte kudasai. Depois miolo 2, verbos do grupo 2. Coma por favor. Tabete kudasai. Fatia 3, eu pego e faço. Totte tsukurimasu. Fatia 4, eu pego o leite e faço o cereal. Milk o totte cereal o tsukurimasu. Depois, nome de algumas comidas, até a casca 1. Depois nós vamos para a fatia 5, eu como de hashi. O hashi de tabemasu. Depois eu como arroz de hashi, ou como arroz com hashi. O hashi de gohan o tabemasu. Estão aí, então, expostos para vocês o conteúdo que será trabalhado nesta aula. Então, primeiramente, nós trabalharemos os verbos do grupo 1. Antes de mais nada, é bom que vocês entendam que na língua japonesa existem 3 grupos de verbos. O grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. No grupo 1, a terminação dos verbos tem o som de U todo. Na verdade, todos os verbos, tanto o 1 como o 2 e o 3, são terminados em U. Tá? No entanto, no grupo 1, serão trabalhadas algumas sílabas que terminam com o som de U e elas transformam de U para I, que eu vou explicar logo. Então, para vocês diferenciarem, né? Diferenciarem um grupo de outro, nós então adotamos o nome UI, tá? Grupo 1, UI. UI, por quê? Porque existe uma transformação que eu pretendo apresentar para vocês logo, tá? Então, essa transformação é uma peculiaridade desse grupo. Ou seja, em outros grupos não haverá essa transformação. Então, vocês logo vão sacar então que, este é o grupo 1. Tá? Então, grupo 1, começando pelo lado esquerdo aqui, nós temos UI, UI. Depois, grupo 2, são todos os verbos terminados apenas em ru. Tudo bem? Apenas em ru. Diferente do grupo 1, tá? Todos eles são em ru. Grupo 1, nós vamos ter ukusu, tsubu, toka. Tem várias terminações com som de u, apenas u, né? Já o grupo 2, somente ru. Somente ru. Em seguida, por último, grupo 3. Grupo 3 representa os verbos irregulares, tá? Na língua japonesa existem muitos poucos assim para serem comentados dentro das nossas aulas. Aqui, para introduzir para vocês, serão apresentados apenas 2, tá? Em modos gerais, serão trabalhados apenas estes 2, tudo bem? Então, que é o kuru, que é vir, e suru, fazer, tá? São irregulares. Por quê? Irregulares por quê? A raiz, tanto a raiz como a terminação dos verbos, não seguem um padrão. Elas são exceção comparando-se com os outros grupos. Tudo bem, gente? Então, olha que legal. O grupo 3 é apenas o verbo vir e fazer. Kuru e suru. Não precisam se preocupar. Que legal. Não tem nada aqui que se preocupar. Japonês é muito fácil, vocês vão notar que a flexão dos verbos é muito mais simples que na língua portuguesa. Eu acho, tá? Por quê? Porque na língua portuguesa tem muitas exceções, né? Muitas exceções. Muitas exceções. No entanto, o japonês é uma ou duas exceções dentro de um grupo que vocês vão notar aqui. E acho que é muito mais fácil, né? Eu creio.
tá? Mecânica é muito mais simples. Então, grupo 1, ui. Grupo 2, ru. E grupo 3, kuru, suru. Tudo bem? Eu trabalho diferente de outros materiais didáticos, tudo bem, mesa? Vocês vão entender o motivo e razão de acordo com as aulas. Eu prefiro assim porque é mais prático. Foi mais fácil para mim e eu creio que seja mais fácil para vocês também. Vamos lá então. Falando do grupo 1, ui, ui, verbos do grupo 1, né? O que se trata desses verbos do grupo 1? Vamos lá então, né? Vocês estão aqui na frente agora de um alfabeto japonês. Vamos pensar assim, um alfabeto japonês começando da direita para a esquerda, A, I, e de cima para baixo, tudo bem? A, I, U, E, O. Tudo bem? Aqui nós temos umas repetições e uma ordem talvez inversa em alguns locais, mas eu quero que vocês analisem o seguinte. Alfabeto japonês. Vamos lembrar? A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, né? Lembram-se a sequência do alfabeto? A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, E dentro desse alfabeto nós temos, né, a junção das vogais que formam então as sílabas, né? A, I, U, E, O, Ka, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, La, Li, Ru, Re, Ro, Wa, O, Tem algumas que estão ocultas. Por exemplo, inclusive Ya, Yu, Yo, que nós não lemos, que está aqui apagada depois do Ma, né? Por quê? Porque dentro das flexões não serão necessárias estas sílabas, né? Muitas delas não serão utilizadas, assim foram apagadas aqui para vocês entenderem mais fácil, né? Então, aí você vai ciência, que diacho de negócio é esse aqui, né? Vamos lá, tá ensinando o alfabeto ou tá ensinando flexões de verbos, né? Pois é, muito interessante que a flexão dos verbos da língua japonesa, em especial do grupo 1, né, seguem esse quadro. Tudo bem, gente? Como é que vocês vão aprender a ver isso aqui? Vamos pensar assim, ó. Cada linha do alfabeto japonês define a forma de flexão verbal. Ou seja, de cima para baixo, A, I, U, E, O, cada som desse será utilizado para acrescentar um sentido ao verbo. Ainda existe uma devida desinência, vamos dizer, uma pequena sílaba que vai fazer a diferença no sentido dentro da flexão do verbo. Para cada um destes sons, seguindo do A, I, U, E, O, olha só. Do lado esquerdo nós temos, olha só, forma negativa, forma curta. Depois nós temos a forma mas, a forma do infinitivo, depois a forma T. Tá? É a junção de dois verbos, então a forma T é uma forma especial aqui que nós vamos abordar na aula de hoje. Depois a forma condicional, forma potencial, capacidade, de potência, né? Aí, depois volitivo. O volitivo não é utilizado na língua portuguesa, tudo bem, meninas? O volitivo é o vamos nós fazer alguma coisa, vamos fazer, né? No sentido de não é eu, só eu, né? Isso dentro da língua espanhola vai aparecer com mais cuidado, né? Enquanto que o português não adotou essa nomenclatura, né? Vamos lá. Então, forma volitiva e depois a forma do imperativo, ou forma imperativa, tudo bem? Então, notem que do lado esquerdo nós temos raiz, a raiz do verbo, tá? Que é adicionada a uma desinência, uma sílaba que vai fazer então o sentido aparecer para vocês, tudo bem? Então, vamos sempre partir da forma infinitiva do verbo. O que é a forma infinitiva? A forma do dicionário, a forma crua do verbo, a primária, que não tem inflexão nenhuma. Então, a coluna do U, tá? Que vocês estão vendo lá, circundada por um quadro laranja, representa as terminações dos verbos.
tudo bem? Na forma infinitiva. Então, lendo da direita para a esquerda, nós temos u, ku, su, tsu, nu, bu, mu, ru, tá? Que são as terminações dos verbos. Então, notem que quando eu quero passar para a forma mas, a forma longa dos verbos, né? Porque nós acabamos de ler u, ku, su, tsu, nu, bu, mu e ru constituem as sílabas finais dos verbos do grupo 1. Tudo bem, meninas? E aí, nós temos então a forma curta dos verbos. A forma curta dos verbos, né? Na forma afirmativa, ou ainda na forma que não tem flexão, é somente estas sílabas. Mas quando eu quero, na verdade, passar para a forma longa dos verbos, o que eu faço? Muito simples. Eu saio da coluna do U e vou para a coluna do I. Tudo bem? Eu sei que, falando assim, talvez fique complicado, né? Mas isso a gente vai trabalhar em sala de aula e durante os exercícios vocês vão entender qual é a proposta desse sistema, né? Que eles inventaram. Tudo bem? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção aqui de exemplo, eu tenho o verbo, por exemplo, beber. Nomu. Nomu termina em mu, né? Uku, su, tsu, nu, bu, mu. Eu tenho mu aqui, né? Então, quando eu quero passar para a forma longa do verbo, é muito simples. Eu saio da linha do U e vou para a linha do I, que é em cima, tá? Notem que tem um sinal de mais o sufixo mas, né? Sufixo mas, que nós utilizamos muito, né? Então, nós colocamos nomu, nomu, passamos para, tiramos o mu e colocamos mi. Para mu, jinmu fica mi, então nomu, nomimasu, né? Então, eu tiro esta sílaba primária, né? Nomu. Essa última sílaba, sempre trabalhar a última sílaba, tudo bem, pessoal? Essa forma infinitiva, todas estas sílabas são as sílabas que estão terminando o verbo. Ou seja, para mim passar para a forma mas, eu tiro estas sílabas e adiciono o som de i. Então, se o verbo é nomu, para a forma mas fica nomu, nomimasu. Se é voar, tobu, voar, tá? Tobu. Para a forma mas, tobimasu, né? Aqui não tem o tentem, mas nós colocamos o tentem, fica tobimasu, tobimasu. Depois, por exemplo, tatsu, tatsu, levantar-se, né? Tatsu, né? Forma mas, tachimasu. Escrever, kaku, kaku, né? Estou na linha do U, vou para a linha do I, kakimasu, kakimasu. E assim por diante. Depois nós temos também a forma negativa, como vocês estão vendo, né? Então, do mesmo jeito, eu vou sair da coluna do U e vou para a linha do A, né? Então, notem que só tem uma observação aqui. Quando for A, por exemplo, o verbo iu é dizer em japonês, né? Então, eu saio do U e quero colocar na forma negativa curta. Tudo bem, meninas? Curta. Porque se eu quero passar para a forma longa, negativa, é muito fácil, não é? Lembram-se? Eu saio do U e vou para o I. Então, iu, iimasu, iimasu. Forma negativa longa, iimasen, iimasen. No entanto, a forma curta, negativa, ela procede diferente. Eu termino em U, então a flexão é iu, e deveria ser A aqui, né? Só que no lugar de A, nós pegamos emprestado o A. Tá bom? É a última sílaba da direita para a esquerda, tá? É o A, nós colocamos no lugar de A e nós temos então iu, iwanai, iwanai, não dizer. Tudo bem? No início parece assim, nossa, que complicado talvez, né? Mas é muito simples. Língua japonesa, vocês vão notar que isso aqui, só utilizando o alfabeto vocês conseguem todas as flexões dos verbos, né? É muito interessante, meninas, tá? Da coluna, ou ainda da linha do U, né, para baixo, nós temos então a forma T, tá? Vocês analisando aqui do lado direito do quadro, né? Nós temos de cima para baixo, tá? Vamos começar de cima para baixo. Nós temos nai,
mas. A forma T, né? De acordo com a flexão, será necessário de. Tá, é a mesma coisa. Depois, ba, condicional, né? Depois, potencial, ru. Tá? Depois, o volitivo, u. Tá? Então, são sílabas que serão adicionadas a essa desinência que vai fazer, então, o quê? O sentido do verbo, né? Tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Aqui, o primeiro passo das coisas, para a gente começar a pôr na prática esse negócio aqui, né? Esse monte de coisa que eu falei aqui, a gente vai, para começar a visualizar isso no dia a dia, vamos dizer, nós temos que entender 2 pontos importantes. Primeiro, como eu faço para transformar os verbos da forma infinitiva para a forma T que está embaixo, tudo bem? A forma T do verbo. Pois é. Todas os verbos da forma para passar para a forma T dos verbos, tá? Vamos pensar, dos verbos do grupo 1, será necessário nós decorarmos uma musiquinha, tá? Que vai ajudá-los, na verdade, a lembrar, né? E colocar na prática isso de forma muito rápida, tudo bem? Olha só. Simplesmente os verbos, tá, meninas? Somente os verbos do grupo 1 serão trabalhados com essa musiquinha. Por quê? Porque todos os verbos do grupo 1 terminarão em utsuru, nu, ku, gu, su, e exceção de iku. Tudo bem? Então, esse quadro que vocês estão vendo agora trata-se do grupo 1 dos verbos. E aqui eu exemplifiquei com um verbo de para cada, né? Por exemplo, utsuru, então começando, kau, comprar, matsu, esperar, toru, pegar. Depois, bumunu, tobu, voar, yomu, ler, shinu, morrer. Tá? Morrer para animais, tudo bem, meus? Plantas, etc. Tá? Para gente não se usa muito, não, tá? Só naquela fala bem tosca, né? Usada em, em quadrinhos japoneses ou se não numa agressão. Tudo bem? Isso aqui não se utiliza. Por favor, não utilize isso aqui. Aí. Depois, escrever, né? Kaku, né? Depois, nadar, oyogu. Depois, conversar, hanasu. Tá? O que vocês têm que ver aqui? Essa terminação, né, meninas? Utsuru, bumunu, kugusu, que são as terminações de verbo. Existem vários outros verbos, hein? Tudo bem? Isso aqui não é só isso aqui, não. Existem muitos verbos e cada qual tem uma sílaba que faz a sua terminação. E o que nós precisamos fazer aqui? Nós vamos converter, então, da forma do infinitivo, que está aqui do lado esquerdo, né? Kau, que eu quero passar para a forma T. Observem que T, na verdade, vai acoplar, então, a raiz do verbo, né? Então, com esse trabalho, vocês vão pouco a pouco discernir, né? O que é a raiz do verbo, o que é a terminação do verbo. Eu sei que no início é complicado, mas assim, notem que a última sílaba do verbo sempre é a sílaba que partirá com a flexão, ou seja, a desinência da forma do infinitivo do verbo é que vocês conseguirão então fazer a partir dela a flexão para outras formas verbais. Aqui nós estamos trabalhando apenas a forma T do verbo. Ou seja, se eu digo kau, comprar, para a forma T, kate. Notem que para a forma T eu preciso desse pequeno tsu. Para isso eu vou então sugerir a vocês cantarem uma musiquinha, né? Por exemplo, tobu, né, para formar T, não é tobu, não é tobite ou tote, será tonde, né? Para bu fica de, né? Depois kaku, kaite, oyogu, oyoide, hanasu, hanashite e assim por diante. Tudo bem, gente? Depois, dentro dessa musiquinha, nós teremos uma exceção, que é iku, verbo iku, ir, tá? Será necessário colocar o tsu pequeno, tá? É uma exceção, Enquanto que, quando termina-se em ku, normalmente, nós temos aqui, ó, ite, né? Então, para não ficar iite, os japoneses, então,
construir uma exceção, que é ite, ite, que é a forma correta, tudo bem? Depois disso, em laranja, nós temos aqui o grupo 3. Mas, sensei, você está falando do grupo 1, entra com o grupo 3, que negócio louco é esse aqui, né? Pois é, vou explicar agora. Na verdade, o grupo 3, como havia dito anteriormente, só existem 2 verbos. Então, nada mais justo colocar esses 2 verbos aqui dentro dessa musiquinha. O criador dessa música não fui eu, tá, meninas? Esse aqui foi o professor Ezoe, tá? Um professor muito conceituado dentro do campo do mundo da língua japonesa, tá? Que eu adoro muito. Então essa musiquinha aqui eu fiz questão de compartilhar com vocês porque eu aprendi com esse sistema e nunca mais esqueci, tá, meninas? Foi um jeito assim de nunca mais ter tropeços com os verbos, tudo bem? E eu sei que para vocês vai ser muito útil também, tudo bem? Nas formas tradicionais é muito complicado entender verbos, sabe? E aqui vocês vão entender de forma bem divertida, inclusive, a flexão dos verbos. Vamos lá então. A musiquinha é muito legal, tá? Lembra-se daquela musiquinha? Oh querida, oh querida, oh querida Clementina. Eu sou péssimo para cantar, tudo bem? Eu quero a ajuda de vocês e quero o gogó de vocês. Vocês vão usar essa musiquinha, né? Que eu ouvia lá quando eu era criança, no tempo do pica-pau, né? Olha só. Com as sílabas que terminam, né? Então, só para vocês entenderem, tá? O quadro aqui, utsuru, para utsuru, eu troco para te, né? Utsuru te. Para bumu no nde. Para ku, nós colocamos ite. Para gu, colocamos ide. Para su, shite. Tá bom? Kuru é dos verbos irregulares, tudo bem, meninas? Aqui, ó. Lembra que nós falamos verbos irregulares? Kuru, para forma T fica kite. A raiz também muda, né? O ku aqui é raiz, tudo bem? A raiz sempre é aquela parte da palavra que não muda, tudo bem, meninas? Vamos nos acostumar a entender o seguinte. Raiz da palavra, raiz do verbo, raiz de alguma coisa, é a parte que não vai ter alterações, né? Então, kuru, para forma T, olha só que legal, ó. Kite mudou, né? Não é kute, é kite, ou seja, então ele é um verbo irregular, tá bom? Ele não é bonitinho que nem os outros, né? Então, kaku, kaite, o ka fica, né? O ka permanece. Entanto que kuru, aqui fica kite, e suru também é a mesma coisa, né? Suru, shite, tudo bem? Tá, que é grupo 3. E por último, exceção. Nós falamos iku e te. Então, musiquinha será em cima disso aqui, né? Vocês vão cantar assim, ó. Utsuru te bumu nunde kuite guide sushite kuru kite suru shite leigai te. Tudo bem, pessoal? Leigai significa exceção. Leigai. Então essa musiquinha é totalmente japonesa, né? Tudo bem? O último aqui, a gente só vai pronunciar ite, tá? Lembre-se que tem um tsu pequeno, lembre-se da nossa aula de, né, que tem a contração, a sílaba de contração. Ite não, fica ite. É um tempo, né? É um tempo que você deve esperar e soletrar então a última sílaba. Assim sendo, nós temos ite. Ite. Tudo bem? Então vamos novamente, então vamos tentar cantar. Hai. Utsuru te bumu nunde kuite guide sushite kuru kite suru shite leigai te. Agora mais rápido, hein? Utsuru te bumu nunde kuite guide sushite kuru kite suru shite leigai te. Tudo bem? Novamente. Utsuru te bumu nunde kuite guide sushite kuru kite suru shite leigai te. Cantando dessa forma, vocês então terão 100% toda a flexão necessária para o grupo 1 dos verbos. Olha que beleza. Com isso aqui, com essa brincadeirinha assim, né? Com essa brincadeira pequenininha aqui, vocês vão ter toda a forma gravada na cabeça sem problema nenhum.
Vamos para a forma prática, né? Vamos lá. Repita comigo. Nani o torimasu ka? Tamago o torimasu. Repita comigo. Torimasu. Torimasen. Torimashita. Torimasen deshita. Torimashou. Forma curta. Toru. Toranai. Totta. Toranakatta. Torou. Toreba. Toranakereba. Tore. Torna. Tem um ponto muito importante que nós precisamos falar aqui, né, minasan? Olha só. Vocês devem, talvez muitos de vocês devem ter lido ou ouvido a palavrinha kudasai, kudasai. O que será esse kudasai, né? Olha só. Antigamente, quando uma pessoa de status alto, né? Vamos pensar um shogun, né? Aquele okeirai, né? Aquelas pessoas que estavam acima da casta dos samurais, né? Os senhores feudais, vamos dizer, né? Ele chegava, por exemplo, e o que acontece? Eu ia visitá-lo. Eu ia lá fazer o aisatsu, cumprimento com ele lá, né? Geralmente o pessoal levava um presente ou coisa do tipo, né? Então por isso que eu coloquei aqui exatamente um shogun, por exemplo, sentado na almofadinha, né? E vamos pensar assim, ó. Eu ia até ele e eu ia ofertá-lo com um regalo, né? Um presente. Então, em japonês, utiliza-se agemasu. Repitam comigo. Agemasu. Agemasu. Notem que agemasu é utilizado o kanji de ue, acima. Tudo bem? Esse kanji significa acima, tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem, né, agemasu ou ageru, significa erguer, levantar, tá? Ou ainda dar alguma coisa, tudo bem? Pense em alguma coisa. Quando você vai dar alguma coisa a alguém, você estende suas mãos, não é mesmo? Você estende suas mãos e transfere aquilo que você tem nas mãos para a pessoa que está à sua frente, não é? Essa ideia, né? Os japoneses sempre pensaram no quê, né? Dar um presente, por exemplo, para alguém que é como se fosse um shogun, né? O senhor feudal lá é a mesma coisa o quê? Eu abaixo a cabeça, né? E oferto-lhe como um presente, tá bom? Então eu levanto minhas mãos. Enquanto eu abaixo minha cabeça, eu levanto minhas mãos. Então, esse gesto foi chamado de agemasu, agemasu, agemasu. Foi daí que veio, então, o verbo, né, meninas? Agemasu. Do mesmo jeito que este senhor feudal fosse me presentear com alguma coisa, olha só que legal. Ele, na verdade, faria o movimento oposto, né? De cima para baixo, ele diria kudasaimasu, kudasaimasu, tá? Que significa dar, né? Só que quem vai ofertar ou dar agora não sou eu, né, meninas? É você, ou ainda o senhor feudal. É ele que está me ofertando, ele que está me dando, então era utilizado não agemasu. Agemasu é primeira pessoa, é eu que dou. Enquanto que é ele que deu para mim algum presente, então ele vai ser utilizado, então, kudasaimasu. Kudasaimasu. Tudo bem? Por que tudo isso? Porque kudasaimasu. Kudasaimasu também, olha só que legal. O kanji é de cima para baixo, ou seja, a ação está vindo de cima para mim, para baixo. Perceba? Então, foi daí então que surgiu essa cultura do agemasu, kudasaimasu, que vocês vão ver dentro da cultura japonesa, né? Dentro da língua japonesa com muito bem acentuado, vamos dizer, né? Bem irregular, vamos dizer, né? Então, desse kudasaimasu, o mas ele foi perdendo, né, a força e aí sobrou só kudasai, kudasai, né? Então que vocês devem ter estudado em algum lugar aí, né? Por exemplo, tateba, pan o kudasai, por favor, me dê um pão, né? Ou ainda, por favor, me dê uma pizza, né? Pizza o kudasai. Por quê? Na verdade não é por favor, né? Você está dizendo, né? Como se fosse
seria uma gentileza se você me ofertasse alguma coisa, né? Então, apesar de ser na forma curta, que nós chamamos, né? Kudasai, é polido, tá, minasan? Então, kudasaimasu. Kudasai, tá? Significa você está me ofertando algo. Então, seria uma gentileza, né? Seria uma honra ser ofertado por alguma coisa nesse tipo. Por isso que hoje, nos dias de hoje, foi utilizado como o nosso por favor da língua portuguesa, mas notem que ser ofertado é meio que você não pede o presente, né? Você ganha ele por virtude ou honra, né, meninas? Então vocês vão entender isso mais para frente nos exercícios que nós vamos utilizar com kudasaimasu, tá? Existem algumas frases que ainda utilizam esse kudasaimasu. Agemasu, kudasaimasu, tá? Tudo bem, gente? Então isso aqui só foi para explicar para vocês o que significa kudasai, né? Kudasai é verbo, né? O pessoal fala por favor, mas o porquê que eu estou introduzindo esse conteúdo? Porque dentro aqui da flexão dos verbos, vocês vão notar que será de extrema importância nós flexionarmos com outro verbo, né? Então, por exemplo, verbo mais verbo requer a forma T dos verbos, tá, meninas? A forma T é um link, é uma conjunção que ligará o verbo 1 com o verbo 2. Notem que dentro da flexão existe tanto o verbo na forma afirmativa como na negativa, né? Então, vocês vão repetir comigo, tá? Repitam comigo. Toru, toru, pegar, né? Toru, né? Se vocês pegarem aquele alfabeto que nós utilizamos e procurar toru, a terminação de toru a última sílaba é, muito bem, ru, né? Então, está aqui, ó, né? Na forma do infinitivo, nós temos o ru, nós temos o ru. Assim sendo, se eu quero passar para a forma mas, é muito fácil. Toru, tori, mais mas, torimasu, torimasu. E ainda na forma negativa curta, toru, toranai, toranai. Tudo bem? Depois vocês vêm aqui embaixo, tá? E vamos flexionar 1, 2, 3 e 4. Repita comigo. Toru, toranai. Toranai eu posso criar toranai de kudasai. Olha só que legal. Toranai de kudasai. Não pegue, por favor, né? Não, você fala a gentileza de não pegar, né? Então, toranai de kudasai. Kudasai é verbo também, lembra-se? Kudasaimasu, tá? Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho um verbo 1, mas linkado com o verbo 2. É necessário, então, a forma T do verbo. Como está na forma negativa, nós temos que passar para colocar aqui D ao invés de T, tudo bem, meninas? Isso é regra. Não tem como alterar isso aqui. Então, vocês vão dizer assim. Repita comigo. Toru, toranai. Toranai de kudasai. Totta. Notem que a terminação é ru. Toru. A última sílaba é ru. Então, se eu quero passar para a forma T, e agora, né? Vocês vão falar, e agora? Tem tsu pequeno? Não tem? O que tem? Pois é, muito fácil. Lembra-se da musiquinha? Utsurute bumu nunde kuite guide sushite kurukite surushite reigaite, né? Utsurute. Tsu pequeno mais tem, né, meninas? Então, a forma do passado fica tota. Tota, por quê? Né? Olha só. Toru, terminação u. Passado, eu preciso cantar musiquinha, né? Achar então a sílaba final, ru, e procurar dentro da musiquinha o que? Toru, utsuru, te. Então, tsu pequeno mais te, ou tá, né, meninas? Te e tá, na verdade, conotam o mesmo sentido, tá? Na verdade, tá é a forma conclusa do verbo, né? Enquanto que te também, assim, não tem, é atemporal, na verdade, né? Ela não tem, vamos dizer, não tem expressão de tempo, ou seja, está feito, está realizado. Então, na verdade, veio de tote, né? A forma T do verbo, o veio de tearo. Totearo, quer dizer, está feito, está realizado, né? Está pego, né? Toru, totearo, tota, né?
que passou a ser total depois com o tempo, né? Então, aqui vocês vão flexionar novamente, vamos repetir. Toru, toranai. Toranai de kudasai. Totta, toranakatta. Novamente. Toru, toranai. Toranai de kudasai. Totta ou totte kudasai. Verbo 1 mais verbo 2, forma T. Então, do mesmo jeito que vocês colocaram na forma tá, vocês vão colocar T. Utsurute, né? Aqui é utsuruta, né? É a mesma coisa, tudo bem? Totte kudasai. Esse exercício será necessário até que vocês, então, entendam definitivamente como flexionar, então, a forma do infinitivo para a forma T dos verbos. Tudo bem? Vamos, então, exercitar com os próximos verbos. Repita comigo. Nani o araimasu ka? Shokki o araimasu. Araimasu. Araimasen. Araimashita. Araimasen deshita. 洗いましょう。洗う。洗わない。洗った。洗わなかった。洗おう。洗えば。洗わなければ。洗え。洗うな。洗う。洗います。洗わない。洗う。洗わない。洗わないでください。洗った。洗う。うつるって。うつるって。だから、洗ってください。洗ってください。洗わなかった。Fazer manualmente alguma coisa. 何を作りますか？何を作りますか？シリアルを作ります。作ります。作りません。作りました。作りませんでした。作りましょう。作る。作らない。作った。作る。うつるって。うつるった。作った。作らなかった。作ろう。作れば。作らなければ。作れ。作るな。作る。作る。作る。作ります。作らない。る。うつるって。作る。作らない。作らないでください。作った。作らなかった。作った。作ってください。作ってください。何を使いますか？電子レンジを使います。使います。使いません。使いました。使いませんでした。使いましょう。使う。使わない。うつるって。使った。使わなかった。使おう。使えば。使わなければ。使え。使うな。使う。使います。使う。使わない。使う。使わない。使わないでください。使う。うつるって。
使った、使った、使ってください、使ってください、使わなかった。Lembre-se que deve sempre seguir a sequência que eu coloquei aqui para vocês. 1, 2, 3 e 4. Tudo bem, mensa? Lembrando-se de, primeiramente, reconhecer qual grupo do verbo. Notaram que será necessário, então, por quê? Porque na hora que eu passar para a forma T, eu deverei saber se será necessário colocar tsu pequeno, se há a contração, se há, na verdade, ou não, né, a necessidade de colocar outras sílabas. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos vendo e vocês vão pouco a pouco vão entendendo qual é a lógica da flexão da forma T dos verbos. Tudo bem? Vamos lá. Tsugi, cortar. Nani o kirimasu ka? Sakana o kirimasu. Kirimasu. Kirimasen. Kirimashita. Kirimasen deshita. 切りましょう。切る。切らない。移るって。切った。切らなかった。切ろう。切れば。切らなければ。切れ。切るな。切る。切ります。切らない。切る。切らない。切らないでください。切る。移るって。切った。切ってください。切ってください。切らなかった。cozinhar。何を炊きますか？ご飯を炊きます。炊きます。炊きません。炊きました。炊きませんでした。炊きましょう。炊く。炊かない。炊く。く。移るって。ぶんむぬんで。食いてぐいで。食いて。食いて。じゃあ、炊く。炊いた。炊いて。炊いた。炊いた。炊かなかった。炊こう。炊けば。炊かなければ。炊け。炊くな。炊く。炊きます。炊かない。炊く。炊かない。炊かないでください。移るって、く、移るって、ぶんむぬんで、食いて、炊いた、炊いてください。炊かなかった。フリタル。何を焼きますか？卵を焼きます。焼きます。焼きません。焼きました。焼きませんでした。焼きましょう。焼く。焼かない。焼いた。焼く。移るって、ぶんむぬんで食いて。焼いた。焼く。焼いた。焼かなかった。焼こう。焼けば。焼かなければ。焼け。焼くな。焼く。焼きます。焼かない。焼かない。焼く。焼かない。焼かないでください。焼く。移るって。ぶんむぬんで。食いて。焼く。焼いた。焼いた。焼いてください。焼いてください。焼かなかった。
beber. 何を飲みますか？コーヒーを飲みます。飲みます。飲みません。飲みました。飲みませんでした。飲みましょう。飲む。飲まない。飲んだ。飲む。うつるってぶむぬんで。ぶむぬんで。ぶむぬんだ。飲んだ。飲まなかった。飲もう。飲めば。飲まなければ。飲め。飲むな。飲む。飲みます。飲みません。飲まない。飲む。飲まない。飲まないでください。飲む。うつるってぶむぬんで。飲んだ。飲む。飲んだ。飲んでください。飲んでください。飲まなかった。Tudo bem, pessoal? É só se acostumar, tudo bem? No início, talvez seja muitas informações e requer, na verdade, treino com bastante persistência até que vocês vão acostumando o ouvido e vão associando. Da mesma forma que vocês associam a língua portuguesa, a flexão dos verbos, mesmo de verbos que vocês desconhecem, né? Conseguimos fazer a configuração ou ainda conjugar qualquer verbo, independente qual o sentido, utilizando a lógica do sistema dos verbos. Em japonês é o mesmo, tudo bem? Então lembrem-se que esta aula é apenas uma apresentação. Nós colocamos no dia a dia, numa situação adequada, e vocês vão acostumando a utilização dos verbos na forma T. Não se preocupem. No entanto, vamos nos atentar como funciona a mecânica, né? Então, a partir de agora, nós introduziremos o grupo 2 dos verbos. Os verbos do grupo 2 nós chamamos de ru, verbos ru, no mesmo quadro que nós tivemos, né, o contato anteriormente. Olhem só a diferença, né? Nós nem utilizamos, né? Nem sequer utilizamos as outras sílabas do alfabeto, né? É muito assim, mais simplificado, né? Sem burocracias, né? Vamos pensar assim. Então, partindo da forma do infinitivo, todos os verbos são terminados com som de ru, sem exceção nenhuma, tudo bem, gente? Esse é o mais fácil, tudo bem? Aí muitos alunos perguntam, ué, sensei, mas grupo 1 também tem ru, né? Pois é, vocês vão achar muitos verbos do grupo 1 terminados em ru. No entanto, a mecânica é diferente, né? Por exemplo, quando eu digo tsukuru, fazer algo manual, eu passo para a forma mas, eu tenho tsukurimasu. Por isso que nós temos verbos ui, né? Verbos do tipo 1 ou grupo 1, no caso, né? Aqui no caso, toda vez que tiver ru, nós simplesmente cortaremos o ru e inserimos, né? A forma mas, ou nai, ou te, ba, ru ou u. De qualquer forma que seja necessária aqui, será necessário apenas tirar o ru e acrescentar então a forma desejada. Muito mais simples. Por exemplo, eu digo taberu para a forma mas, taberu, tabemasu para a forma nai, tabenai para te, tabete para ba, tabereba. Tá? A forma ba, a forma potencial e volitiva, será necessário vocês utilizarem essa pequena sílaba, tá, minasan? Então, por exemplo, taberu, tabereba, taberu, tabere. Da mesma lógica vinda do grupo 1, né? Que nós utilizávamos no alfabeto. Aqui, o grupo 2 só será utilizado, então, simplesmente para a forma condicional, potencial e volitivo. E ainda imperativo. Então, taberu, tabereba, tabereru ou taberareru. Forma potencial, né? Depois volitivo, taberu, tabeyou.
な。食べろじゃなくて食べようね、皆さん。よう。食べる。食べよう。Vamos comer. Depois, coma. Tabero. Tabero. Tomem cuidado com a forma imperativa do grupo 1 e grupo 2. Enquanto que no grupo 1 pede o som de E, por exemplo, tsukuru, fazer algo manualmente. Tsukuru, para a forma imperativa, fica tsukure. Nós utilizamos o som de E, enquanto que no grupo 2 nós utilizaremos o som de O. Então, tsukuru, tsukuro, tsukuro. Vamos para a prática. Comer. 何を食べますか？ご飯を食べます。食べます。食べません。食べました。食べませんでした。食べましょう。食べる。食べない。食べた。食べなかった。食べよう。食べれば。食べなければ。食べろ。食べるな. Notem que o quadro utilizado do alfabeto sumiu, né? Pois é. No grupo 2 não é necessário aquele quadro, tá, minasan? Tudo bem? Será só necessário quando for, como eu havia dito, né? Condicional, potencial e imperativo. No entanto, para nossos exercícios da forma T aqui, notem que não será necessário, então, nenhuma sílaba do alfabeto, né? Então, o que se diz? Por exemplo, taberu, né? Para a forma mas. Taberu, taberimas. Não é taberimas, é tabemas, né? Eu simplesmente tiro ru e acrescento mas. Do mesmo jeito que vocês também farão, na verdade, com a forma T. Notem só. Repita comigo. Taberu, taberu, tabenai. Lembram-se que antes, no grupo 1, nós tínhamos que passar para a forma, primeiro, para a linha do A, taberu, taberanai, né? Aqui taberanai não existe, tá? Então, grupo 2 não é necessário passar para a forma A, por isso que o alfabeto sumiu. Então, aqui nós simplesmente pegamos taberu, tabenai, tabenai de kudasai. Taberu, tabeta. Notem que não tem tsu, nem tem terminação assim especial. Simplesmente tirar o ru e acrescentar ta ou te. Taberu, tabenai, tabenai de kudasai. Tabeta, tabete kudasai. Tabenakatta. Recolher, recolher a mesa. 何を片付けますか？食卓を片付けます。片付けます。片付けません。片付けました。片付けませんでした。片付けましょう。片付ける。片付けない。片付けた。片付けなかった。片付けよう。片付ければ。片付けなければ。片付けろ。片付けるな。片付ける。片付ける。片付けない。片付けないでください。片付けた。片付けてください。片付けてください。片付けなかった。aquecer。電子レンジで何を温めますか？電子レンジで残り物を温めます。温めます。温めません。温めました。温めませんでした。温めましょう。温める。温めない。温めた。温める。温めた。温めなかった。温めよう。温めれば。温めなければ。温めろ。温めるな。温める。温める。
Atatamenai. Atatamenai de kudasai. Atatameta. Atatamete kudasai. Atatamenakatta. Muito bem. Então, até aqui nós flexionamos tanto o grupo 1 como o 2 na forma T. Se vocês por acaso perguntarem, e o grupo 3 como vai ficar? Não se preocupe. Futuramente nós retornaremos com as flexões e nós colocaremos então a flexão da forma T do grupo 3. Vamos a alguns exercícios. Quando eu digo em português eu frito, eu como. Eu frito e eu como são duas ações separadas. Primeiro eu faço uma coisa, depois faço outra. No entanto, quando eu quero juntar essas duas ações e expressar de forma sequencial, por exemplo, eu frito, depois eu como, ou ainda eu frito e como, em japonês também existe a mecânica, que nós utilizamos em português, de inserir e, a adição com e. Eu frito e eu como, ou ainda eu frito e como. Em japonês nós teremos, repitam comigo, yakimasu, tabemasu. Em japonês nós utilizaremos a forma T do verbo, ou seja, yakimasu, verbo 1, tabemasu, verbo 2. Juntaremos do mesmo jeito da língua portuguesa, utilizando a forma T do verbo. O primeiro verbo, então, será necessário passar para a forma T. Yakimasu. Yaku. Utsurute bunmunun de kuite. Yaku. Yaite. Yaite tabemasu. Yaite tabemasu. O que significa eu frito e como. Exemplo 2. Eu pego. Eu faço. Eu pego e faço. Eu pego e eu faço. Repita comigo. Torimasu. Tsukurimasu. Totte tsukurimasu. Totte tsukurimasu. Toru. Utsurutte. Totte tsukurimasu. Vamos então exercitar. Lembrando que aqui estão mesclados o grupo 1 e o grupo 2. Quando tivermos essa bolinha de flexão I, lembram-se que é sempre grupo 1. Quando não houver, nós temos o grupo 2. Vamos tentar então. Repitam comigo. Araimasu. Takimasu. Araimasu. Vamos pensar assim. Eu preciso saber então a forma infinitiva. Então, araimasu. Eu saio da linha do I e lembro-se, eu volto para a linha do U. Ou seja, araimasu. Arau. Araimasu. Arau. Assim sendo, eu tenho a forma infinitiva. Depois então é só lembrar da musiquinha. Arau. Utsurutte. Ah, わかりました。洗う、洗います。洗う、洗って、映るって、洗って、炊きます。Repita comigo. 洗って炊きます。Tentem fazer agora. 炊きます。食べます。炊きます。炊く、炊きます。炊く、映るってぶんむぬんでくいて、炊く、炊いて、炊いて食べます。炊いて食べます。温める、食べます。Notem que agora não há aquela bolinha explicando a flexão, né? Por exemplo, como havia no tsukuru, tsukuri, kaku, kaki,
Por isso que então, aqui logo aparentemente, não é do grupo 1, e sim do 2. Notem que não é necessário então a utilização do alfabeto japonês. Repita comigo. Atatamemasu. Tabemasu. Atatamete tabemasu. Atatamete tabemasu. Tsukurimasu. Tabemasu. Tsukurimasu. Tsukuru. Utsurutte. Tsukutte. Tabemasu. Tabemasu. Katazukemasu. Tabemasu. Tabete katazukemasu. Tabete katazukemasu. Atatamemasu. Nomimasu. Atatamete nomimasu. Nomimasu. Tabemasu. Nomimasu. Nomu. Utsurutte bunmununde. Nomu. Nonde tabemasu. Nonde tabemasu. Yakimasu. Nomimasu. Yakimasu. Yaku. Utsurutte bunmununde kuite. Yaku. Yaite. Yaite nomimasu. Yaite nomimasu. Treinem sempre a musiquinha. Evidente que será necessário muito treino para que vocês se acostumem com a colocação correta do som nas sílabas de acordo com a forma adequada. Isso requer tempo. Lembre-se que tempo e frequência é o segredo do nosso avanço. Vamos lá então para algumas perguntas. Se eu perguntar para vocês, Nani o shimasu ka? O que você faz? O que você vai fazer? Nani o shimasu ka? Se você quiser dizer então, eu lavo e depois eu cozinho o arroz. Araimasu, takimasu. Aratte takimasu. Aratte takimasu. Vamos lá, vou perguntar para vocês e vocês tentem então juntar os dois verbos, tudo bem? Vamos lá, eu pergunto, Nani o shimasu ka? Torimasu, tsukurimasu. Totte tsukurimasu. Nani o shimasu ka? Yakimasu, tabemasu. Yaite tabemasu. Nani o shimasu ka? Atatamasu, tabemasu. Atatamete tabemasu. Nani o shimasu ka? Tabemasu, katazukemasu. Tabete katazukemasu. Nani o shimasu ka? Atatamemasu, nomimasu. Atatamete nomimasu. Nani o shimasu ka? Araimasu, takimasu. Aratte takimasu. Em seguida, quando eu quero dizer eu pego, eu faço. Eu pego, eu faço. Mas se eu quiser adicionar, por exemplo, o que eu pego e o que eu faço? É muito simples. Fazemos então como nós nos exercícios anteriores. Eu pego, por exemplo, eu pego o leite. Eu faço o cereal.
Da mesma forma que vocês utilizaram somente o miolo, o verbo, nós podemos também fazer orações compostas. Eu pego o leite e eu faço cereal. Em japonês, a mesma regra. Milk o torimasu. Cereal o tsukurimasu. Milk o torimasu. Torimasu. Toru. Utsuruってミルクを取ってシリアルを作ります。ミルクを取ってシリアルを作ります。Vamos tentar então formar então essas frases longas. お米を洗います。お米を炊きます。洗います。炊きます。洗います。Na forma infinitiva, 洗います。洗う。洗う, né? Agora eu preciso fazer o quê? Passar para a forma T. 映るって. Então, 洗う。洗って。お米を洗って。お米を炊きます。Nesse caso, como nós temos nas duas orações o mesmo substantivo, não é necessário repeti-lo na segunda frase. Do mesmo jeito que eu digo, eu lavo arroz e eu cozinho arroz, não é necessário repetir o arroz, não é? Eu posso dizer eu lavo o arroz e o cozinho. Da mesma forma, em japonês, podemos omitir a segunda informação. Então, ficará お米を洗って炊きます。Vamos tentar então fazer com esta oração. お米を炊きます。ご飯を食べます。お米を炊いてご飯を食べます。Notem que na segunda frase, o verbo não é necessário colocar na forma curta. Basta colocá-lo, deixá-lo na mesma forma que está no presente momento, na forma longa. Tabemasu. Próximo. ご飯を温めます。ご飯を食べます。ご飯を温めて食べます。シリアルを作ります。シリアルを食べます。シリアルを作ってシリアルを食べます。ご飯を食べます。食卓を片付けます。ご飯を食べて食卓を片付けます。コーヒーを温めます。コーヒーを飲みます。コーヒーを温めて飲みます。コーヒーを飲みます。昼ご飯を食べます。コーヒーを飲んで昼ご飯を食べます。卵を焼きます。コーヒーを飲みます。卵を焼いてコーヒーを飲みます。Repitam várias vezes esse exercício até que vocês fiquem craque na forma T, tá ok? Vamos então aprender novos vocabulários. Repitam comigo. Ohashi, ohashi, ohashi. Fork, fork, fork. Spoon, spoon, spoon. 手、手、手. Se eu quero dizer então, eu como de hashi. Eu como com hashi. Notem que a partícula de instrumento será com este gesto ou este ícone apresentado aqui. De
diz respeito a um instrumento com que eu como. Do mesmo jeito, em japonês, eu direi 私がお箸で食べます. Repita comigo. お箸で食べます. Dê a partícula indicativa hora de um local onde ocorre uma ação ou ainda um instrumento. Esta partícula sempre entrará na segunda camada da nossa casca. A primeira camada vem o substantivo. Na segunda camada, partículas de caso, ou seja, aqueles que auxiliam a palavra com novo sentido, acrescentando-lhe uma nova função ou um sentido. Nesse caso, quando eu digo gakkou de tabemasu, significa o local onde eu como. Eu como na escola. Ohashi de tabemasu, no caso de colocar qualquer outra palavra, entrará como uma função, ou digo, eu como com ohashi. É um instrumento com que eu faço ou realizo tal ação. Repita novamente comigo. Gakkou de tabemasu. Gakkou de tabemasu. Ohashi de tabemasu. Vamos lá. Vamos tentar agora formar esta frase. Spoon. Spoon de tabemasu. Fork. Fork de tabemasu. Ohashi. Ohashi de tabemasu. Te. Te de tabemasu. Se eu pergunto então, nani de tabemasu ka? Nani de tabemasu ka? Lembram-se que nani significa o que? Nani de, com o que? Você come com o que? Você come com o que? Ohashi de tabemasu. Eu pergunto para vocês agora, e dentro das alternativas, selecione uma. Nani de tabemasu ka? Spoon de tabemasu. Nani de tabemasu ka? Ohashi de tabemasu. Nani de tabemasu ka? Fork de tabemasu. Para determinar quem é o agente ou o sujeito da ação, tentem fazer essa pergunta para alguém que está perto de vocês. Nani de tabemasu ka? Esta pessoa responderá, por exemplo, Ohashi de tabemasu. Vamos sugerir que o nome dessa pessoa seja Tanaka-san. Então, se é o Tanaka-san que comeu com ohashi, nós poderemos dizer Tanaka-san ga ohashi de tabemasu. Tanaka-san ga ohashi de tabemasu. Lembrem-se que a partícula sempre acompanha a função adequada, ou seja, a palavra que expressa a função adequada. O agente da ação, ga, o que, o com que, né? No caso, ohashi, fork, spoon, te de, ohashi de, fork de. Estudem sempre em blocos, e assim facilitará, então, o entendimento das partículas. Próximo. Na casca 1, nós veremos, então, tabemono, alguma comida, para vocês entenderem novos vocábulos e colocarem dentro de novas expressões. Olha só. Repita comigo. Udon, ramen, gohan, kare, karaage, pizza. Se eu digo em português, eu como arroz de hashi. Nós teremos em Nihongo, em japonês, Watashi ga ohashi de gohan o tabemasu. Watashi ga ohashi de gohan o tabemasu. Vamos tentar então inserir ramen. Ohashi de ramen o tabemasu. Udon.
お箸でうどんを食べます。カレー。スプーンでカレーを食べます。ご飯。スプーンでご飯を食べます。ピザ。手でピザを食べます。唐揚げ。手で唐揚げを食べます。Vamos perguntar agora. ご飯を何で食べますか？ご飯を何で食べますか？お箸で食べます。Pergunto para vocês agora. ご飯を何で食べますか？ご飯をお箸で食べます。ピザを何で食べますか？ピザを何で食べますか？手で食べます。Se eu quiser falar, por exemplo, que eu como com faca e garfo. Olha só, lembram-se como se diz e garfo? Faca e garfo? フォークとナイフ。フォークとナイフで食べます。ピザを何で食べますか？フォークとナイフで食べます。ラーメンを何で食べますか？ラーメンを何で食べますか？フォークで食べます。唐揚げを何で食べますか？唐揚げを何で食べますか？お箸で食べます。カレーを何で食べますか？カレーを何で食べますか？スプーンで食べます。Muito bem, pessoal. Então, aqui nós terminamos a aula de hoje. Eu sei que foi um tanto longa, eu espero que vocês revisem, porque é uma parte muito importante da língua japonesa. A parte que vai fazer vocês começarem a pensar sobre estruturas mais complexas. No futuro, nós utilizaremos essa forma T de forma muito regular, né? Então, eu espero que vocês então entendam a mecânica dos verbos na forma T. Assim sendo, facilitará então futuramente as novas expressões que poderemos utilizar, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês revisem, por favor, esse conteúdo. Tudo bem? Nas próximas aulas, nós retornaremos com a forma T. Então, não se apavorem, por favor. Tudo bem? じゃあ皆さん、どうもお疲れ様でした。また来週よろしくお願いします。はい、失礼いたします。